Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos. Que a pequena flor inspire os nossos corações a cada dia. Eu sou a Lara e, como vocês podem perceber, hoje eu estou sozinha aqui, porque o vídeo de hoje vai ser um conceito um pouco diferente dos dois primeiros aqui do canal. No vídeo de hoje nós iremos meditar o Evangelho do dia, que é a leitura do dia, que é São João, o prólogo de São João, como mais conhecido. Então, pega a sua Bíblia para a gente meditar essa palavra do Santo Evangelho. Eu estarei utilizando a versão da Bíblia da Ave Maria. Essa é a minha versão, muito linda, né? Mas vamos lá. Primeiramente, vamos abrir no Evangelho do dia, que é João primeiro. Eu tenho medo de falar primeiro João, porque é como fala as cartas, né? Mas Evangelho de São João, capítulo 1. Proclamação do Evangelho segundo São João. Glória a vós, Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus que se chamava João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo o homem. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que crerem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória, a glória que o Filho único recebeu do seu Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e exclama: Eis aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim é maior do que eu, porque existia antes de mim. Todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Filho único, que está no seio do Pai, foi quem o revelou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Desse primeiro versículo, que fala o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. O que é isso? O que isso quer nos dizer, né? Primeiramente, essa primeira passagem aí faz referência à primeira palavra, à primeira frase que a gente tem na Bíblia, que é lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que fala: no princípio Deus criou o mundo e tal. Então a primeira palavra que nós temos na Bíblia é essa, no princípio. E aqui fala, no princípio era o Verbo. O que é o Verbo? O Verbo, em outras traduções, em outras versões, tá também como palavra. A palavra, o Verbo. O Verbo na língua portuguesa, né, gente, é aquilo que é ação. É aquilo que se refere a uma ação. Correr, andar, comer. Então aqui, o Evangelho de João está falando o seguinte: o Verbo, a ação, o visível de Deus, era Jesus Cristo. Então Jesus Cristo era o Verbo, o princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, porque, né, a Santíssima Trindade, que se constitui Deus Filho, Deus Pai e Espírito Santo, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio junto de Deus. Então lá na criação do mundo, lá em Gênesis, Jesus já estava lá. Por quê? Porque Jesus é Deus. Então João, ele traz isso muito claro aqui no início do seu Evangelho, que Deus era realmente, Deus se encarnou em Jesus Cristo, o seu Filho. Então, isso eu acho que é uma das maiores provas de amor que a gente poderia ver na humanidade, tirando a de Jesus, de morrer na cruz, que é Deus, a prova de amor de Deus, que foi enviar o seu Filho, carne de sua carne, sangue de seu sangue, para que pudesse renovar a humanidade, para que pudesse trazer a salvação para a humanidade. Há muito tempo ele já vinha anunciando. Então, se a gente pega os livros lá do Velho Testamento, a gente tem falando sobre a cidade de Belém. Então, tudo aquilo que Jesus faz, a maioria do que ele faz, se cumpre na palavra. E aqui ele fala assim também, não. O Verbo era a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo o homem. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Então o que está dizendo? Está dizendo que Deus estava no mundo na forma de Jesus, que era a luz, é a luz, né? E aqui ele fala também,
E o mundo não o reconheceu. Os fariseus, os religiosos da época, o humilhavam, o xingavam, falavam diversas coisas sobre ele, tanto que eles que o entregaram a Pilatos. Pilatos, ele não via nada de errado no que Jesus fazia. Para ele era só mais um profeta. E ali, os fariseus não, eles se incomodaram muito com a presença de Jesus. Desde o início, eles começam a ir atrás e a perguntar e falavam, não, a gente precisa de testemunhas, que este cara, ele está blasfemando contra o nome de Deus, ele está indo contra a lei de Moisés, que não sei o que tem, quando na verdade Jesus, ao tempo todo, ele fazia o que estava nas profecias e ele cumpria a missão dele. Então aqui quando João fala isso de estava no mundo e o mundo feito por ele e o mundo não reconheceu. Então as pessoas não reconheceram Deus. Entende? Então eles professavam uma fé muito grande em relação a Deus, falavam muito de Deus, faziam diversas adorações e tudo a Deus, mas quando Deus habitou entre eles, quando Deus se fez carne e esteve realmente em contato com o povo de Israel, de toda aquela região, eles não o reconheceram. E aqui ele vai continuar. Essa aqui para mim é o versículo que eu mais gosto, que é: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, o verbo, que é Deus, que é Jesus, se fez carne, se fez homem, sofrendo com todos os preconceitos, sofrendo com todas as coisas da natureza humana, fome, frio, tudo. Foi igual a nós em tudo, menos no pecado. Ele habitou entre nós e vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. Que a gente vê muito falando, que tem gente que fala que Jesus cumpriu a lei de Moisés, que não sei o que tem. Só que Jesus, em momento algum, ele descumpre a lei de Moisés, né? Ele traz o real significado. Por quê? Porque o povo de Israel, os religiosos e todos, eles não tinham entendido o real significado daquelas leis que Moisés tinha propagado anos antes. Então Jesus vem também para dar o significado real, para trazer a graça e a verdade para aquelas leis que já existiam. Então, o que a gente pode tirar de tudo isso desse evangelho, gente? Eu fiquei muito pensativa em relação a isso no Natal, que é a graça, realmente, né? Aqui, quando ele fala a graça sobre graça, deixa eu ver, tem até escrito aqui, em outra tradução, no sentido de substituição da graça do Antigo Testamento pela graça da Nova Aliança. Então, o que era a graça antes é substituído pela graça que Jesus traz, a graça da verdade, do amor, da caridade, de tudo que não estava sendo visto antes. E então, a gente tem isso muito claro, de que o amor de Deus era tão grande por nós que ele quis nos redimir enviando o seu próprio Filho para um mundo que não soube receber. E, gente, Deus sabe de todas as coisas, então Deus sabia de tudo que ia acontecer, Jesus também sabia, e mesmo assim ele veio, ele foi criança, ele foi adolescente, e viveu na terra por nós, morreu na cruz por nós, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, e agora está sentado à direita de Deus Pai, e ainda cuida de nós de lá, né, gente? Então, eu acho que isso é uma coisa das mais importantes que a gente tem que tirar nesse final de ano, principalmente do Natal, né? Esse foi o Evangelho do Natal também. E, particularmente, eu gosto muito do prólogo de São João, fez eu ler o resto do Evangelho de São João. Inclusive, recomendo que vocês leiam. E é isso, gente. Que o amor de Santa Teresinha e a proteção da Virgem Maria esteja sempre contigo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!